Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com o professor Marcos Lamarão. Marcos é mestre em educação, professor do Colégio Pedro II e também da Rede Municipal de Ensino de Itaboraí. Marcos é um estudioso da questão da educação, é um mestre em educação e doutorando na Faculdade de Educação da UFRJ. Marcos Lamarão, muito obrigado por você atender ao nosso convite e vir conversar conosco a respeito da atual situação da educação no Brasil, inclusive à luz do slogan adotado nesse segundo mandato da presidente Dilma, do Brasil, Pátria Educadora. Eu queria que você inicialmente contasse para a gente, você que é um estudioso da questão da educação no Brasil, como que você vê a evolução da educação pública nesses últimos anos. Durante muitos anos, a educação pública foi considerada de excelência no Brasil, mas nós sabemos que ela não era universal. Justamente nas últimas décadas, avançamos muito na universalização do ensino, contudo, sob o ponto de vista da qualidade, registra-se problemas muito graves, especialmente no aprendizado inicial dos alunos. Existe uma precariedade, particularmente no nosso dito ensino fundamental. Como que você vê esse drama da educação hoje no Brasil? Primeiramente, Paulo, queria agradecer o convite, dizer que me sinto lisonjeado de estar aqui nesse espaço. É um espaço que, reconhecidamente, todos aqueles que têm um viés crítico de análise da sociedade têm que reconhecer e valorizar como um espaço de muita riqueza e uma trincheira contrária à corrente de informações que a grande mídia tenta enxovalhar nas nossas cabeças. Respondendo à sua pergunta, acho que a gente precisa desmistificar alguns discursos que são facilmente feitos na educação através da análise da história da educação no Brasil. É verdade que a educação brasileira ela não tem a qualidade que nós, educadores, desejamos que ela apresente, em especial na educação pública. E é verdade também que isso não corresponde a um passado, até em certa medida recente, os 40 anos dos 500 do Brasil, em que a educação pública detinha alguma qualidade. Mas é importante a gente perceber, ao longo dessa análise, que houve um determinado momento da nossa história, em especial a ditadura militar, que transformou a educação pública de qualidade para poucos na educação pública sem qualidade para muitos. Essa universalização, como você bem disse, ela vem acompanhada por uma perda de qualidade de ensino. A professora da UERJ, Eveline Algebaile, tem uma expressão ótima para cunhar esse processo. Ela chama de ampliação para menos da escola pública. Há uma ampliação dessa escola pública, mas ela não garante a qualidade de ensino, não garante o aprendizado do aluno nessa escola. Agora, será que isso é casual? Essa é uma pergunta que eu faço a você e aos nossos amigos telespectadores por um motivo básico. Eu, durante muito tempo, dei uma resposta afirmativa para ela. Achava que era casual, achava que o fracasso escolar, na verdade, era um problema que pudesse ser enfrentado por todos. A bem da verdade, Paulo, a educação brasileira, como toda a sociedade brasileira, em especial o Estado, ela tem duas faces. Aquela parte da educação que é voltada ao atendimento das classes mais abastadas, mais ricas no Brasil, elas apresentam um nível de qualidade satisfatórios. Se a gente for ver o padrão de universidades, ou mesmo o padrão de colégios como o próprio Pedro II, em que se tem que fazer um concurso público para se ingressar no colégio, já promovendo aí uma segregação, uma peneira desse público a ser atendido, ou mesmo de outros institutos federais, a gente vai ver que essas escolas apresentam índices de qualidade satisfatórios, diferentemente das escolas estaduais e municipais, que, por se voltarem às classes mais populares da sociedade brasileira, não apresentam essa qualidade. E, diferentemente do que aparenta esse chamado fracasso escolar, que é a forma como até setores de bom caráter e de boa intenção com a educação acabam dando nome ao processo educacional brasileiro, dizendo que vive por um grande fracasso escolar, na verdade, esquece de ver que essa escola ela está sendo disputada.
E os setores que atualmente disputam essa escola, em especial a classe dominante brasileira, os setores do agronegócio, os setores do mercado financeiro, os setores do setor produtivo, a indústria, eles se interessam por uma escola que dê um conteúdo mínimo. Um pouco de matemática, um pouco de português, quase nada de ciências humanas, quiçá um pouquinho de ciência, que será útil para formar uma classe trabalhadora que vai atender a demanda daquela indústria. Vai conseguir operar uma máquina que requer pouco ou nenhum conhecimento, é um trabalho muito mais braçal do que intelectual e vai conseguir também ser facilmente manipulada, porque não vai ter a conscientização crítica necessária para contestar as suas próprias relações de trabalho. Então, nesse sentido, a escola pública brasileira, para esses setores, funciona. Não funciona para nós, que somos interessados numa educação emancipatória, transformadora. Você assinala muito bem que a estrutura pública de ensino, de alguma maneira, responde às necessidades da classe dominante, particularmente no nível universitário, através das universidades federais, e também você fez menção a algumas experiências educacionais de nível médio e mesmo de nível fundamental que oferecem serviços de boa qualidade. Mas, salvo engano da minha parte, esses estabelecimentos são federais. Você acha que o processo de municipalização do ensino fundamental e de estadualização do ensino médio, de alguma maneira, afeta a qualidade do ensino oferecido à população? Sem dúvida nenhuma. Embora a gente reconheça que na década de 80 uma grande demanda do movimento social tenha sido pela descentralização do poder, até porque toda centralização, saída de uma ditadura militar, era entendida até com grande teor de verdade com o autoritarismo, essa descentralização acabou acontecendo, fortalecendo um outro lado do Estado brasileiro, que é o lado clientelista, patrimonialista das relações fisiológicas. Então, a educação pública, quando foi municipalizada, em muitos lugares atende muito mais a princípios políticos de determinadas forças políticas locais do que exatamente a um princípio público universal de atendimento, de qualidade, de prestação de serviço à população. Um exemplo claro é em Itaboraí, lugar que eu sou professor e também diretor do sindicato, onde a gente pode perceber que a falta de concursos públicos ajuda no loteamento de antigos cabos eleitorais. Aquela pessoa, aquele cidadão que fez campanha para um determinado candidato, esse candidato é eleito vereador, esse vereador, portanto, faz daquela região um pequeno feudo e loteia esses cargos da escola pública aos seus aliados. Esses cargos não deveriam ser preenchidos através de concurso público? Sim, teoricamente seria a forma ideal de preenchimento desses cargos. Mas uma das precarizações e uma das dificuldades dessa municipalização é justamente a criação dessa fragmentação. Agora, quando você vai querer cobrar num concurso público da rede municipal de Itaboraí, você vai ter que pressionar a rede municipal de Itaboraí. Mas é um problema crônico que acontece em todas as redes municipais. Não há rede municipal atualmente que não demande de concurso público. É um problema que é estrutural e acaba que a luta para a solução desse problema tem que passar pelo nível local e deixa de ser uma demanda geral para ser uma demanda fragmentada. E os recursos públicos? Os municípios têm recebido recursos suficientes para garantir uma educação de qualidade, abstraindo-se esses problemas políticos que você indica aí? Essa é uma ótima pergunta, Paulo, e voltamos ao início da nossa conversa, quando a gente comparava a escola federal com a escola municipal estadual. Está aí, sem dúvida nenhuma, um dos nós do problema, já que o estudante da rede municipal estadual tem um valor de quase 10 vezes menos para os cofres públicos do que o estudante do Pedro II. Enquanto o estudante do Pedro II custa algo em torno de R$20 mil por ano, o estudante da rede estadual custa algo em torno de R$2.500. É uma diferença
crucial que determinará a qualidade do ensino. Não tem como fazer educação de qualidade se nós não tivermos recursos. Um outro grande problema são esses discursos salvacionistas que vira e mexe aparecem na educação dizendo que irão arrebatar todos os problemas, né? Uma hora era o Fundef com o governo Fernando Henrique, veio o governo Lula, prometeu as resoluções com o Fundeb. Só explico que o Fundef era um fundo que se destinava a incrementar a educação fundamental no Brasil, era um fundo de manutenção, desenvolvimento e valorização do magistério, do ensino fundamental. E o Fundeb... O ensino fundamental, podemos dizer para os nossos telespectadores, é o antigo primário e ginásio. Isso. O ensino fundamental, ele compreende atualmente a chamada educação infantil e a educação que é do primeiro a oitavo ano, aqueles primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Temos o ensino médio, que já seria o primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, que na minha época, né, um pouquinho... Mudou muito essas coisas ao longo do tempo. Na época era o segundo grau. A nomenclatura modificou muito. Na minha época era o segundo grau. Que é o antigo científico clássico, não é? Exatamente. E esses três, educação infantil, educação fundamental e ensino médio, junto à educação profissional, compreendem aquilo que nós chamamos de educação básica. O Fundeb se propõe justamente a reforçar financeiramente as atividades dos diversos entes federativos no tocante às suas responsabilidades com o ensino infantil e com o ensino fundamental e médio. Pois é. E a verdade, Paulo, que para além dos discursos, o Fundef significou um corte de recursos na educação. Se o discurso era salvacionista, na materialidade da política pública, o que nós observamos foi um corte, né, uma economia do governo Fernando Henrique Cardoso com a educação básica. O governo Fernando Henrique Cardoso poupou dinheiro para construir lá o superávit primário com dinheiro da educação pública. O Fundeb, a mesma coisa. Ela não prevê recursos inteiramente novos para a educação. Ao contrário, o que nós percebemos é uma contínua desresponsabilização da União com esse segmento da educação brasileira, que o mesmo nome já diz, é fundamental. Então, essa contínua desresponsabilização continuou no governo Lula. Embora o Fundeb tenha absorvido parte das críticas que foi feita ao Fundef, não resolve de forma alguma o problema. Por quê? Porque não acrescenta recursos suficientes para a educação e também complementa recursos em um determinado estado. Por exemplo, Ceará não recebe recursos de São Paulo, ou Sergipe não recebe recursos do Rio de Janeiro. Em outras palavras, as regiões menos favorecidas do Brasil continuam regiões menos favorecidas do Brasil. Essa redistribuição orçamentária acontece em âmbito estadual. Então, o município de Varre-Sai perdeu para o município de Rio de Janeiro ganhar com o Fundeb. Então, não há necessariamente ganho... Isso se dá por critérios da população atendida? Isso, Qual é o princípio do Fundeb? Você pega o valor ano por aluno e multiplica pelo número de matriculados daquela rede. Os municípios que têm um número maior de matrícula, portanto, tendem a absorver uma gama maior de recursos. Exatamente. Então, fortaleceu-se aquelas redes mais fortes, enfraqueceu-se as redes mais fracas e, remontando a Florestan Fernandes, deu-se a continuidade do processo do desenvolvimento desigual e combinado no Brasil pela educação, né? A região mais afetada, mais carente, continua carente, diferentemente das regiões mais ricas que continuam com recursos mais volumosos para a educação naquelas regiões. Mas mesmo essas regiões não apresentam quantidade de recursos suficientes para resolver o problema educacional brasileiro. A bem da verdade, como professor que pode dialogar com essas duas redes, tanto a rede federal quanto a rede municipal, eu me arrisco a dizer que nem o valor do aluno do Pedro II é suficiente para manter uma educação de qualidade como a gente deseja. Esse aluno também passa por precarização. Um exemplo claro é o Colégio Pedro II da Tijuca, que tem 2 prédios e um deles está interditado, com risco de desabamento. Então não se usa as instalações de um dos prédios
do colégio. É um colégio que não tem rede de internet nas suas salas de aula. Em pleno 2014, o Colégio Pedro II, um colégio de excelência, não tem internet em sua sala de aula. E outros aspectos que a gente for aqui a rolar, a gente vai passar mais do que uma tarde falando dos problemas da educação. Agora, Marcos, recentemente foi aprovado o Plano Nacional de Educação, agora no primeiro mandato Sim. da presidente Dilma. Temos esperança de melhorar a disponibilidade de recursos na área? Pois é, Paulo, e isso é um grande debate que a própria esquerda tem tido dificuldade em fazer. A bem da verdade, parte da esquerda tem analisado o PNE de forma fragmentada e aí faz a seguinte soma: tem aspectos negativos, tem aspectos positivos, mas se a gente pegar os aspectos negativos, somar com os aspectos positivos, tem mais aspectos positivos do que negativos, então vamos defendê-los. E esquecem de perceber que existe uma linha estruturante que é extremamente prejudicial à educação pública brasileira. Por quê? E que linha estruturante é essa? É, na verdade, o esvaziamento do sentido do público na educação. Confunde-se agora educação pública, não mais entendida como a educação oferecida pelo Estado, bancada pelo Estado, com a educação oferecida ao público. Então, parcerias público-privados, organizações sociais, organizações não governamentais e até mesmo empresas são convidadas pelos entes federativos a gestarem recursos públicos na educação. E vamos ter, por exemplo, o surgimento de escolas como a Escola Nave, ou a Escola Nata, ou a escola da TK-SA lá na TK-CSA, ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Exatamente, lá em Campo Grande, em que essas escolas elas são bancadas pelo dinheiro público, mas são geridas pela iniciativa privada, que faz daquela escola um claro atendimento aos seus interesses mercadológicos. Marcos, vou interromper por minutos a nossa entrevista por conta do nosso intervalo comercial. Mas em seguida voltaremos com esse instigante papo a respeito da educação no Brasil. Dentro de instantes estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o professor Marcos Lamarão a respeito da situação educacional do Brasil, à luz, inclusive, do recém-lançado slogan do segundo mandato da presidente Dilma, o Brasil Pátria Educadora. Lamarão, você no bloco anterior, você fez menção a esse processo de descentralização das responsabilidades do ensino no Brasil. Os municípios são responsáveis pela educação infantil e pela educação fundamental. Os estados pela educação de nível médio e a União pela educação universitária. O professor Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação, senador da República, parece ter uma visão crítica a respeito disso, dado o conjunto de problemas que temos acumulado e principalmente uma falta de uma melhor qualidade de ensino. Ele de alguma maneira propõe uma recentralização da política educacional, propondo principalmente que a União se responsabilize pela criação de escolas modelos, pelo menos em algumas das nossas principais cidades, especialmente as capitais. O que você acha dessa proposta no intuito de se perseguir uma melhoria no nível de ensino? Eu acho que a proposta, a gente tem que ver por dois lados. Primeiro, eu tenho acordo com o senador quando ele diz que um dos graves problemas da educação brasileira é a questão salarial e que a formação de uma carreira nacional do professor possibilitaria um fortalecimento dessa categoria
no sentido de lutar por isso. Nesse ponto eu tenho acordo. Agora, a pergunta é, quem é que vai copiar quem? É a rede federal que vai copiar os municípios ou são os municípios que irão copiar a rede federal? Porque se for para federalizar a nossa carreira, para rebaixar o salário da rede federal, também não vai adiantar muito. Um outro problema que essa proposta apresenta é que o senador parece ser simpático ao debate da meritocracia na educação. E qual é o problema da meritocracia na educação? É simplesmente, são diversos, mas um que eu posso apresentar claramente é o fato de que você trata de forma igual realidades desiguais. Assim, não tem como comparar o ensino de São Paulo, da capital, com o ensino do interior do Amazonas. É extremamente diferente. E não existem metas quantificáveis que possam comparar ambos os sistemas de ensino e propósitos dessas unidades escolares, desses espaços escolares. Um outro problema dessa meritocracia é o entendimento de que os profissionais não são capazes de criarem as suas próprias metas. Então se exterioriza desse profissional a capacidade de formular sobre o seu trabalho. E se coloca na mão de tecnocratas que muitas das vezes nunca pisaram numa escola pública, não tem noção do que é o trabalho numa escola pública e é ele quem vai estabelecer uma meta a ser alcançada pelos profissionais da educação. Então esse é um segundo problema da proposta do Cristóvão. E acho que um terceiro problema da proposta do Cristóvão é que ele percebe que a arrecadação do financiamento para essa federalização se daria através do aumento de impostos, quando na verdade o problema orçamentário do Brasil não está na carga tributária. A gente já sabe disso, vive uma das maiores cargas tributárias do mundo. O grande problema está em que parcela significativa dessa carga tributária é destinada ao pagamento de juros pagamento e amortização dos juros da dívida externa e interna brasileira. E é desse bolão que nós temos que pensar em tirar os recursos para a educação. Se compararmos atualmente, a educação não atinge 5% do PIB brasileiro, enquanto os juros, né, da dívida interna e externa atinge algo em torno de 45%, 44% desse mesmo orçamento. Então é muito desigual o orçamento que é destinado à educação e o orçamento que é destinado aos bancos no Brasil para a gente propor aventar uma outra proposta de recursos novos para a educação que não seja taxando mais esses bancos e pegando quantias mais significativas desses recursos e introduzindo na educação. De fato, o senador, ele de alguma maneira acha compatível uma revolução na educação, mesmo com a ordem macroeconômica que nós temos e que acarreta esse tipo de deformação. Boa parte do orçamento geral da União é consumido, na verdade, com despesas financeiras decorrentes de pagamento de juros e amortizações. Então é uma verdadeira deformação. Agora, sob o ponto de vista da valorização do professor, você fez menção, a primeira crítica que você faz é quem irá copiar quem. Parece que a preocupação do senador é justamente estabelecer uma carreira nacional para os professores e com níveis salariais adequados. Parece que o professor se baseia nessa experiência do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, e mesmo de outras iniciativas federais nessa área do ensino fundamental e médio. Por exemplo, os colégios militares, os colégios de aplicação, eles possuem níveis salariais para os seus professores e exigência de qualificação muito superiores ao que a gente encontra nas redes estadual e municipal. Portanto, a grande questão que se coloca é justamente qual a possibilidade disso se transformar em realidade. Nós observamos que hoje vários prefeitos e principalmente governadores, inclusive de estados mais ricos, se insurgem, por exemplo, contra o valor do piso nacional para os professores. Como é que você vê essa questão? Na verdade é isso, assim, a questão principal que está em debate e que não aparece como o grande debate político é que educação nós queremos. Porque, ao que parece, o senador Cristóvão Buarque, ele, embora defenda uma maior valorização, ele defende também que determinadas teorias organizacionais
da empresa e da iniciativa privada adentrem a escola pública, através de avaliações externas, através do segmento do PISA, que é um índice internacional de avaliação do ensino, através do pagamento de prêmios e do estabelecimento de metas. Quando, na verdade, a esfera pública ela se regulamenta por princípios diferentes da esfera privada. A gente não pode confundir as coisas. E, fundamentalmente, quando você introduz esses mecanismos, você retira do profissional da educação aquilo que lhe é mais valioso, que é a sua autonomia pedagógica. Se, durante muito tempo, a gente observou em diversos segmentos da sociedade o trabalhador perdendo o seu saber sobre o seu trabalho, ao menos na educação, isso se mantinha intocável. E agora não. Esse profissional deixará de ser profissional para ser um proletário. A professora Ludmila, também durante algum tempo presidente da ANPED, Associação Nacional dos Pesquisadores da Educação, tem um termo ótimo para isso, que é a proletarização do profissional da educação. De fato é o que nós estamos observando, né? Que ele vai perdendo a sua capacidade intelectual sobre o seu trabalho. E me parece que essa proposta acaba sendo defendida no bojo da proposta encampada pelo senador Cristóvão Buarque. E esse é o mote que nós temos que defender. Na verdade, nós, educadores, devemos defender a nossa profissão, mais do que defender o nosso salário, mais do que defender a nossa dignidade. O que está em jogo atualmente é o papel do educador na sociedade. E aí pergunta-se, se a educação tem que ser mínima, se a educação vai ser toda exteriorizada, se quem formula o que se ensina não está na escola, se quem estabelece o que se avalia não está na escola, se quem determina a forma como se ensina não está na escola, para que esse profissional deve ser bem formado? Lamarão, não é possível combinarmos metas nacionais com a necessidade de autonomia pedagógica para cada escola, para cada corpo de profissionais? Afinal de contas, não é necessário o país estabelecer metas mínimas a serem alcançados ao final de cada um dos ciclos? Acho que não é só possível, como é necessário, Paulo. Então, queria, fazer essa diferenciação. Quando eu falo da resguarda do profissional da educação no espaço público, eu não estou aqui fazendo a defesa do funcionalismo público corpo mole, não. Ao contrário, sou e conheço muitos que são extremamente engajados com a educação de qualidade e levam isso para dentro da sala de aula com afinco e mesmo na contramão de todas as contrariedades. Só que, em geral, a escola pública brasileira ela não apresenta as condições necessárias para que essas metas sejam construídas e que sejam, de fato, valorizadas. E que condição é essa? A democracia. As escolas públicas brasileiras não são democráticas. E aí a gente vive uma dicotomia, porque essa escola pública diz formar cidadãos para a democracia, mas não garante, por exemplo, nessas escolas, o direito ao voto para a escolha do diretor. A gente não tem, em muitas das redes municipais e estaduais do nosso grande país, a grande maioria delas se dá na escolha de diretores por indicações políticas. Como que a gente vai propor a formação de uma juventude cidadã, engajada, respeitosa ao espaço público, se desde o princípio da sua idade escolar ele vai se acostumar com uma educação autoritária, uma educação politicalesca e uma educação baseada na troca de favores. Então, esses aspectos que estão presentes na escola pública impedem atualmente que essas metas sejam formuladas e sejam cumpridas de forma que atendam efetivamente às demandas do público e não às demandas de setores estranhos à educação pública que resolveram, de um tempo para cá, disputar cada vez mais e mais os rumos dessa escola pública brasileira. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque realmente há uma generalização de experiências onde todo o trabalho de planejamento pedagógico é na prática terceirizado, e terceirizado inclusive em prol de instituições privadas. Então observamos o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Roberto Marinho, entre outras, ganhando
maior peso, maior importância nessa atividade fundamental do planejamento pedagógico. Pelo que eu entendo, você reivindica que essa é uma tarefa essencial para os professores de cada escola. Como é que você vê esse fenômeno da privatização do planejamento pedagógico? Acho que exatamente nesse momento a gente entra num debate fundamental nesse nosso papo aqui, que é entender que esses setores da classe dominante brasileira, que até os anos 80 não tinham clareza de um projeto de escola pública, a partir dos anos 90, em especial dos anos 2000, nessa virada do século para cá, eles passam a disputar essa escola pública para que essa escola pública se pareça cada vez mais, esteja cada vez mais afinada aos seus interesses. Se antes, na década de 80, a gente falava de privatização da educação como uma simples disputa de matrícula entre a esfera privada e a esfera pública, agora, nesse momento da história da educação brasileira, falar de privatização da educação pública é falar de nuances nunca vistos. Como que a gente pode perceber, isso nos anos 80 a gente não podia perceber, que a privatização da educação pública acontece hoje em dia dentro do espaço da escola pública. Já não se prescinde do espaço da escola pública para essa privatização acontecer, através do Instituto Ayrton Senna, ainda através da Fundação Alberto Marinho, através da Fundação Bradesco, Fundação Itaú, e citaríamos aqui também um sem número de outras fundações que estão disputando esses recursos, mas não estão disputando esse recurso para abandonar a escola pública ou fortalecer a rede privada. Não, estão disputando esses recursos por dentro da escola pública brasileira. Falar de educação integral hoje no Brasil é falar de mais educação. E o que é o mais educação? Não tem nada de mais, não tem nada de educação. É, na verdade, uma precarização do trabalho. Mais educação é o seguinte: eu sou um professor de capoeira que vou me coligar à Secretaria Estadual ou Municipal de Educação e ele vai me pagar uma bolsa de R$300, R$400 para que eu complemente o horário de aula do aluno da escola pública com uma oficina de capoeira. Não é um profissional formado e ele não ganha como concursado, ele ganha uma relação extremamente precarizada. Então você tem a introdução de relações precarizadas na educação, ao mesmo tempo que você dá margem, por exemplo, para empresas, ONGs que já têm projetos mais estruturados, de disputarem esse recurso de forma mais volumosa. Um outro problema é que atualmente não é só a pedagogia que está sendo privatizada, não é só a formulação que está sendo privatizada, é também a avaliação, é também a seleção dos conteúdos e é também a infraestrutura das escolas. Como assim a infraestrutura das escolas? Os ar-condicionados contratados, os computadores contratados, toda a parte de informática que vai chegando na escola pública, são todas elas sublocadas. Ou seja, não fazem parte do acervo patrimonial do Estado? Não. São, na verdade, contratadas muitas das vezes a preços muito maiores do que seria pago caso isso fosse patrimônio do Estado. Eu diria então que é uma nova frente de negócios que Exatamente. Se abre dentro da escola pública com o aproveitamento por parte da iniciativa privada. Exatamente. Já não abre mão do espaço público. O público vai perdendo o seu caráter de Estado, de estatal, e vai ganhando a ideia de oferta. Se é oferecido ao público, isso é um espaço público. Por mais que o ar-condicionado seja contratado, o professor seja terceirizado, o conteúdo seja formulado pelo Instituto Ayrton Senna, ou seja, por mais que a privatização aconteça a passos largos naquela unidade escolar, naquele espaço de educação, continua se dando o nome de público. E aí retornamos um problema que durante muito tempo a gente defendeu, que era a questão do financiamento público para a educação. Hoje a gente precisa adicionar o adjetivo público estatal para defender aquilo que nós defendíamos anteriormente. Porque se a gente, por exemplo, defende a bandeira que eu também defendo, mas que é necessário avançar, dos 10% do PIB para a educação pública, a gente está fazendo uma bandeira em comum com esses setores, que não vão discordar também dos 10% do PIB para a educação pública.
porque agora o público pode ser aproveitado pelo privado para que ele gere lucro. A destinação, na verdade, desses 10% da educação deveria ser para os entes estatais sob controle público. Exatamente. Daí, inclusive, a importância de institutos como o que você defendeu, da participação do professorado na escolha das direções, por exemplo, de escolas. Ou seja, é necessário fortalecer a democratização dentro do Estado. E me parece que esse é um caminho muito falho até o momento. Marcos, nós vamos agora ao novo intervalo no nosso programa. Voltaremos em seguida e onde eu vou querer explorar com você um pouco mais a respeito do que se pode esperar de uma pátria educadora, conforme a vontade da nossa Presidente da República. Dentro de instantes estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o professor Marcos Lamarão a respeito da educação no Brasil. Marcos, nós queremos ouvir a sua opinião a respeito desse novo slogan do segundo mandato da presidente Dilma, que é o Brasil Pátria Educadora. Me parece que foi claramente uma declaração de intenções no sentido de uma valorização maior da educação. Mas a gente percebe, inclusive pelas características da aprovação recém-realizada do Plano Nacional de Educação, que há muito mais dúvidas com relação à educação efetivamente pública do que propriamente uma valorização da estrutura educacional pública voltada justamente para o atendimento da nossa população, seja infantil, seja adolescente. Como é que você vê essa ideia da presidente? Como seria possível viabilizar o Brasil como efetivamente uma pátria educadora? Me parece, Paulo, que quando a presidente afirma o Brasil Pátria Educadora, embora seja um slogan que nos pareça universal, a qual eu, educador, ao ouvir isso, me sentiria estimulado, as nuances do que isso quer dizer, me parece que tem dois projetos em disputa. Aí, uma coisa é o que a Dilma afirma como Brasil Pátria Educadora, e ao olhar o que foi o governo PT, em especial na educação brasileira, a gente vai perceber que a expansão da educação no Brasil, nos diversos segmentos, se deu através do fortalecimento da iniciativa privada. Se hoje o Brasil se vangloria de ter aumentado em muito o número de vagas na universidade, nas universidades, é importante dizer que a relação público-privado nas vagas das universidades, o espaço privado se fortaleceu, por mais que tenha se dito que se abriu um sem número de universidades. A mesma coisa acontece quando a gente vai pensar no educador. Se o Brasil é uma pátria educadora, quem educará? E aí, quando a gente vai responder essa pergunta, também vamos observar discordâncias entre aquilo que os movimentos sociais reivindicam para a educação e aquilo que a Dilma está defendendo. Porque, a meu ver, o que a Dilma e o governo do PT têm defendido é um educador que responda melhor a esses novos determinantes da educação, ou seja, uma formulação pedagógica fora do colégio, uma avaliação pedagógica fora do colégio e uma seleção de conteúdo também fora do colégio. Esses diversos aspectos que parecem ser defendidos por aqueles que defendem esse slogan de Brasil Pátria Educadora, vão na contramão daquilo que a gente defende, que é uma maior valorização dessa autonomia, desse saber pedagógico do profissional da educação.
E um terceiro ponto, e acho que esse ponto é fundamental, é como fazer do Brasil uma pátria educadora se aquele que é destinado a cumprir com essa tarefa, o nosso ministro novo, Cid Gomes, se notabilizou no seu governo no Ceará em destratar os educadores. Quero lembrar que as universidades estaduais do Ceará permanecem em greve, né? O Cid Gomes deixou de ser governador e se tornou ministro. E estavam em greve no final do mandato do Cid Gomes e permanecem em greve. O Cid Gomes foi um daqueles governadores que entraram no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade para não pagar o piso nacional dos profissionais de educação. Então, ele durante muito tempo não pagou o piso, que atualmente é irrisório. Paga-se R$ 1.900 para 40 horas em sala de aula. Na época era muito menos, e o Cid Gomes se recusava a pagar esse módico valor, irrisório valor, aos educadores. E pior, a forma como o Cid Gomes tratou os educadores, fazendo inclusive deboche sobre a valorização dos educadores, ao afirmar que os educadores deveriam trabalhar não por salário, mas por amor, demonstram bem que essa valorização do profissional da educação nada mais é do que um disfarce para que se introduza mais e mais as chamadas políticas de bonificações, em que o salário só vai ser pago efetivamente, né, dignamente, quando aquele profissional atingir aquelas metas que foram estabelecidas fora do colégio. Então, o Wilson Risolia, nos seus muitos desacertos, Wilson foi secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, durante os 2 governos do Cabral. Na verdade, teve um interregno antes, Terezinha Porto passeou pela pasta, mas o Wilson Risolia foi quem ocupou efetivamente essa pasta. Nos seus muitos desacertos, ele diz uma frase que é fantástica para deixar claro o que essas pessoas pensam do educador hoje em dia, dizendo que o educador hoje é um entregador de saber. Ele não tem que saber formular, ele não tem que saber como ensinar, ele só tem que saber entregar aquilo que já vem pronto. Não tem o motoboy que entrega a pizza? Pega a pizza pronta, vai na nossa casa e entrega. Esse é o papel reservado, destinado aos educadores, na pátria educadora. É uma visão muito empobrecida, não é? Do papel do professor. O professor, especialmente para as crianças, é de alguma maneira aquele que abre as portas para essa criança do amor pelo conhecimento, de instigar essa criança a buscar permanentemente o conhecimento, o amor pelos estudos. Se esse professor não cumpre esse papel, possivelmente nós estaremos condenando essa criança a uma vida muitas vezes apartada do conhecimento, conforme nós temos observado, infelizmente, em sucessivas gerações. Me parece que é uma preocupação muito grande dos governos em aumentar o número de matrículas e, principalmente, aparentar a universalização. Nós tivemos isso nos governos de Fernando Henrique, com todo o esforço para a universalização do chamado ensino básico. E no governo Lula e governo Dilma, parece que essa preocupação foi deslocada para o nível universitário. E, de fato, tivemos uma ampliação muito grande do número de matrículas no ensino superior. Mas você chama a atenção que o peso da iniciativa privada é que prevaleceu. Queria que você abordasse quais são os efeitos disso, quais são as consequências disso, inclusive à luz da penetração no mercado brasileiro de grandes grupos financeiros que, se aproveitando inclusive de incentivos fiscais do governo federal, passam a ver na educação superior um grande negócio. Pois é. E esse grande negócio só é feito à custa, novamente, desse educador, no caso, o professor universitário, já que, em grande medida, esse alargamento de matrículas se dá por uma nova modalidade de educação, que é a chamada educação à distância. E aí já não temos mais um professor com uma sala de aula, um ensino presencial, uma troca de ideias, interação com os alunos, não, né, com 30, 40, às vezes 50 alunos no máximo, né? Para se ter uma troca efetiva, não. Agora nós temos um tutor que, mais às vezes, ele tem que dar conta de uma turma à distância que tem nada mais, nada menos do que 300 alunos inscritos. Então você tem, na verdade,
de novo chamo a atenção para esse termo, uma ampliação para menos, na medida em que esse ensino superior, ele privado, está vendo como é que se inverte, né, a equação, ele vai ser destinado à classe trabalhadora, enquanto o ensino superior público vai ser destinado à classe dominante. O contrário do que acontece na rede básica, onde a esfera pública, em maior parte, se destina aos filhos dos trabalhadores e a esfera privada, em grosso modo, se destina a uma classe mais abastada, dominante. Essa relação que nós vamos ter no ensino superior e no ensino básico, nada mais é do que aquilo que nós falávamos do início, como uma educação sendo pensada num país exportador de commodities. Daí que a grande equação que a gente chega, Paulo, e infeliz, é que se faz riqueza da pobreza intelectual do brasileiro. Se faz lucro dessa pobreza intelectual, na medida em que se explora mais esse trabalhador, seja economicamente, seja politicamente, não dando a esse trabalhador, não dando a essas classes subalternas os instrumentos necessários para que eles transformem a sua realidade. É, na verdade, Paulo, um processo de perpetuação dessas classes, que há 500 anos estão aí, né, se perpetuando, encontraram agora na escola pública mais uma fronteira para travarem essa batalha. E aí, digno de menção são os aparelhos privados dessa grande burguesia brasileira que tentam construir discursos consensuais sobre a educação brasileira. Educação para todos, todos pela educação, que nada mais é do que um organismo de consenso, de construção de uma formulação consensual da população brasileira, trazendo em outras palavras, né, é a criação de um discurso único na educação onde não tem unidade, né? Os educadores só têm um caminho. Qual o caminho? Né? Repetir o que historicamente tem feito, se organizar e lutar para a garantia de uma educação de qualidade. Não há que se acreditar nas promessas de governos, não serão elas que transformarão a educação brasileira. E também a educação brasileira não vai ser transformada enquanto a sociedade permanecer desigual e excludente da forma como ela é. Então é um processo social que irá acontecer para e passo, simultaneamente. Só mudaremos a escola pública brasileira ao mudarmos a sociedade brasileira. Então, lembrando de uma frase que foi muito usada nos protestos do Chile, ser educador e não lutar é uma contradição pedagógica. Devemos ter a luta como uma grande mola mestra da nossa educação em sala de aula. O que você nos sugere é que, com o modelo econômico que temos, onde cada vez mais dependemos para o funcionamento do país da exportação de produtos primários, para a grande massa de brasileiros, na prática é inviável um processo educativo que o valorize mais e, principalmente, que o absorva num processo produtivo mais diversificado. Num quadro como esse, as funções mais qualificadas caberiam apenas para uma classe já incluída, já abastada, e isso é principalmente garantido hoje por um ensino fundamental que, em boa medida, é prestado pela iniciativa privada, e onde, no ensino superior, as universidades públicas acabam prestando esse serviço justamente para essas classes mais abastadas. Esse tipo de argumento não abre espaço para uma exigência que muitas vezes surge da cobrança de mensalidades nas universidades federais? Imagino que o diagnóstico desses setores é esse, né? Até porque não podemos fugir ao diagnóstico. Agora, a solução para o problema também é muito diversa daquilo que nós defendemos. O que nós defendemos, né, os setores sociais organizados, é um fortalecimento do espaço público, é uma valorização do público e a universalização do direito público. A gente precisa tratar a educação como um direito universal. Isso não sou eu, um crítico de esquerda, que estou falando. Isso daí foi uma resolução tomada na Revolução Francesa, em 1789, que os
os países mais desenvolvidos do capitalismo já o fizeram. Então, até para o próprio desenvolvimento do capitalismo, esses capitalistas percebem que a educação ela pode servir como uma mola de impulso para essa economia. Agora, não acho eu que seja o projeto desses setores dominantes para a educação brasileira, transformar a educação brasileira numa educação emancipatória, ou uma educação pública universalizada, de qualidade, socialmente referenciada. E é nessa diferenciação que a resposta dos empresários, dos liberais, ou daqueles que defendem a cobrança de mensalidades na universidade pública, né, se pautará, diferentemente da nossa resposta, que vai ser a universalização. Maiores recursos para a educação pública, o maior número de vagas da universidade pública e, fundamentalmente, valorização das áreas humanas. Porque o que nós temos visto atualmente na educação pública superior é um contínuo deslocamento das áreas humanas, em especial as licenciaturas, saindo das universidades e sendo agora formadas, né, os professores passarão a ser formados, segundo o projeto que está em curso, pelos institutos federais. O bacharelado, que é quando você faz o curso para pesquisar, vai continuar na universidade, mas a licenciatura vai ser agora movida para os institutos federais. A ideia de que o professor não tem que pesquisar. A ideia de que o professor, novamente, tem que ser um mero entregador de saber. Agora, para uma alteração mais profunda desse quadro, e considerando inclusive que estamos nesse viés perigoso de nos transformarmos essencialmente num país exportador de commodities, me parece que seria necessário recuperar uma visão de desenvolvimento, que talvez, desenvolvimento soberano, autônomo, que talvez a gente tenha perdido ao longo da história. No século XX, nós tivemos alguns pensadores importantes na área educacional. Anísio Teixeira, Gustavo Capanema, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, que, ainda que concepções diferenciadas, todos eles, de alguma maneira, apostavam num projeto de nação. Como é que você vê essa discussão hoje, inclusive no meio dos educadores? Acho isso, Paulo, que esses teóricos todos, eles acertaram muito ao perceberem que a unicidade entre a escola brasileira e a sociedade brasileira, né, que é diferente do discurso, às vezes, que aparece, fala, vamos salvar o Brasil como? Pela educação. Não. Infelizmente, não há salvação do Brasil pela educação. A educação pode, sim, ajudar num possível processo de transformação social. Mas sem esse processo de transformação social, a educação também não se transforma. Ela tem limites, ela é limitada. E os educadores, eles precisam reconhecer também os seus limites, né? Nós não estamos aqui acreditando que seremos nós os heróis de um processo de transformação social no Brasil. O que nós podemos fazer, na verdade, é debater nas nossas salas e com os nossos pares qual a escola pública que nós queremos. Esse é um papel fundamental para os educadores, em especial os educadores organizados e os sindicatos. Agora, é fundamental a gente ter em mente que somente a organização da população, né, dos trabalhadores em seus sindicatos, nas suas organizações de moradores, nas suas organizações sociais, o MST, né, os petroleiros, esses setores organizados e coletivamente é que poderão construir uma pauta que consiga responder qual a escola pública que nós queremos. Porque muitas das vezes, e é uma crítica que nós temos que fazer ao nosso próprio movimento, o movimento de educadores confunde uma pauta de classes a uma pauta corporativa. E às vezes, né, ou seja, reduz o nosso movimento a um movimento salarial, quando na verdade nós temos que saber também ouvir outros setores que frequentam a escola pública para que eles nos enriqueçam nessa resposta. Qual escola pública nós queremos? Agora, além da ausência desse espaço, você não acredita que há hoje um esvaziamento de uma discussão a respeito do Brasil que queremos? Afinal de contas, a própria esquerda, me parece, vive impasses importantes. As experiências de partidos de esquerda à frente de governos nacionais não têm correspondido propriamente ao esforço de construção de uma nova ordem.
o mundo capitalista encontra-se em crise e, infelizmente, parece que o mundo da esquerda também se encontra em crise. Num quadro como esse, o papel do professorado brasileiro, em que medida se encontra com o do cidadão brasileiro na luta por um novo país, um projeto de país diferente? Me parece que foi isso que embalou gerações sucessivas de brasileiros no século XX, inclusive com visões diferenciadas de Brasil. Mas todos eles, de alguma maneira, apostavam na ideia da nação. Sim. Como fica essa discussão hoje? Pois é, eu acho que, no caso do Brasil, pensar num desenvolvimento autônomo da nação, a gente acaba caindo numa armadilha que deixa de perceber, às vezes, que o Brasil tem uma característica onde aquilo que é moderno e aquilo que é arcaico se retroalimentam. Então, falar em desenvolvimento da nação, muitas das vezes os discursos desenvolvimentistas dizem assim, temos que eliminar o arcaico e fortalecer o moderno. Só que isso, a meu ver, posso estar enganado, mas as análises às quais eu me filio, não seria possível no Brasil, na medida em que o arcaico, dando um exemplo, o trabalho escravo que acontece no campo ajuda, em certa medida, ao baixo salário do trabalhador na cidade, na medida em que esse alimento produzido pelo trabalho escravo, ele vai custar menos na cidade. Então, há uma certa cadeia de consequências que é difícil de quebrar. A meu ver, e tentando responder pontualmente essa pergunta, acho que está na hora do Brasil experimentar o que de fato é uma democracia. Nós temos uma história marcada pelo autoritarismo e marcado pelo peso de um Estado conservador, onde essa democracia, nas vezes do século XX, que colocou a cabecinha para fora, foi natimorta, né? Colocou a cabecinha para fora e logo em seguida foi usurpada. E vivenciar essa democracia, radicalizar essa democracia efetivamente, não a democracia falsa das eleições de 4 em 4 anos, a democracia da participação diária é o que pode trazer a grande solução para a sociedade brasileira e também para a educação. E, a meu ver, é esse o papel do educador, de estimular e fortalecer os processos democráticos ainda candentes no nosso país. Marcos Lamarão, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista, Paulo, e principalmente por essas reflexões que você deixa a todos nós. E eu agradeço a vocês, telespectadores do programa Debate Brasil. Muito obrigado.